ela como um projeto de longo prazo, sem imediatismos oportunistas, e continuo com diversas inquietações sobre a profissão. Exponho-me porque percebo que muitas delas são comuns à maioria dos atores. Fiz faculdade de artes cênicas e vários cursos, nos quais estudei uso da voz e do corpo, análise de textos, construção de personagens, mas pouco me foi dito sobre os valores humanos na interpretação, consciência, ética, possibilidades de transformação e outros aspectos internos do ator. Uma vez que nossa função é interpretar a condição humana, acredito que interpretar a condição humana, melhoramos enquanto atores, enquanto melhoramos como seres humanos. Ao me conscientizar disso, eu percebi que apesar da minha vida ser dedicada à interpretação, a vida é muito mais importante do que qualquer outra interpretação que eu possa dar de alguém. Por isso eu estou aqui e nesse momento me digo aqui a vocês que realmente é um prazer muito grande, uma honra estar nesse momento que eu considero um momento histórico para todos nós, que é o primeiro seminário em terra da ONG Paz Sem Fronteiras. Eu vou falar brevemente sobre automotivação, sobre atuação, sobre lideranças, sobre alguns desses aspectos internos que eu falei nesse CD, que é um CD de um livro que eu escrevi junto com a Ana Vitória Vieira Monteiro, chamado Caminho das Pedras. Eu quero falar hoje aqui, um pouco a partir desse Caminho das Pedras, de a possibilidade de ordenação. E naturalmente eu falo por uma necessidade minha, que foi neste momento, quando eu comecei a pensar de uma outra maneira, planejar minha trajetória, e nesse momento agora também como um momento de um novo planejamento. Eu nasci numa cidade chamada Rosário do Sul, que fica no interior do Rio Grande do Sul, perto do Uruguai. Com 6 anos de idade, eu resolvi que eu seria atriz. Um absurdo total. A minha família, meu pai é advogado, político, a minha mãe é professora, eles achavam que era uma brincadeira de criança, que eu jamais seria atriz, e ninguém na cidade nunca me deu nenhuma credibilidade, porque achavam isso simplesmente um absurdo. Eu resolvi que eu seria atriz, porque com 6 anos de idade eu subi num palco pela primeira vez, e eu lembro que eu tinha alguns questionamentos, mas eu não lembro exatamente quais, mas eu lembro daquela sensação. A sensação, quando eu cheguei, o cenário era uma floresta, e eu lembro muito claramente do que eu senti. Eu senti que ali eu era feliz. E que ali existia uma possibilidade de existência real para mim. Essa é a primeira lembrança que eu tenho de ser viva, porque eu me senti em paz. Naturalmente, naquela época eu não sabia que era isso, mas hoje, identificando aquela sensação de paz, de liberdade, um lugar onde eu podia ser tudo, onde tudo podia acontecer, então eu larguei tudo. Eu larguei a minha família, eu larguei o meu namorado, marido, enfim, eu larguei o que eu mais amava. E provavelmente para sempre. Para esta convivência diária. E eu lembro até hoje, muito, muito nitidamente, quando eu estava saindo de carro, vindo para São Paulo, sem conhecer ninguém, e eu olhei pelo retrovisor do carro, eu vim dirigindo de carro, e eu vi a minha família chorando, e meu pai também é muito cênico, né, fez um abraço assim, chorando e tal, e eu naturalmente fiquei chorando também, e eu pensei naquilo, eu pensei, se eu consigo isso, eu consigo o que eu quero. Se eu consigo passar desse ponto, eu vou conseguir. E é um princípio que é disso que eu quero falar aqui, que é da automotivação. No meu caso, eu cheguei nesse princípio, e quando eu chego nesse princípio, não é por opção, é por necessidade. É uma necessidade vital que me leva a ir adiante. Eu nem sei exatamente o que eu vou conseguir, mas eu sei que aquele sonho, aquilo daquela necessidade que foi produzida dentro de mim é o que me leva adiante. E isso é a força motora, a força motivadora que me traz até hoje aqui, até esse desafio de falar pela primeira vez publicamente, de me autodenominar uma pacifista. Isso é completamente novo para mim, apesar de eu já vir tendo atuações assim, mas me denominar uma pacifista é uma coisa nova para mim. Então é uma automotivação que eu chamo de paixão. Paixão no sentido da paixão, da compaixão, da ação apaixonada por algo, por um ideal. Então, né, eu identifico como pedras aqueles obstáculos que podem ser paralisadores ou que podem levar a novos saltos, a novos impulsos, a outras ideias, a outros crescimentos e que muitas vezes são dolorosos, e para mim são dolorosos. Mas identifico também
para lembrar aqui a vocês nesse momento a importância da consideração da família, quer dizer, ter a família, considerar a origem, então a aceitar, reconhecer, louvar a família e sair. E ser o um. E ir além das percepções infantis, o cuidado com o outro, o relacionar com o outro e o simplesmente se entregar sem medo de ser feliz, sem medo de ser sofrer, sem medo de nada, porque o que a gente vai fazer? Não é que não dá para não ter medo, a gente anda com medo mesmo assim, porque o medo também é um aliado, ele também é considerado um guardião dos limites. E chegando em São Paulo, eu conheci algumas pessoas que foram muito significantes na minha vida. E algum tempo depois, trabalhei num grupo de teatro chamado Dragão 7 com o Pascoal da Conceição, que é um grande ator, que fiz outros trabalhos com ele depois. E conheci algumas pessoas que eu considero fundamentais na minha trajetória, grandes mestres, que foram a Miriam Muniz, a Lélia Abramo e o Zé Celso Martinez Correia. Com quem eu comecei a trabalhar também, no princípio, no Teatro Oficina. Então, algum tempo durante essa trajetória, eu fiz vários cursos, fiz nessa época também, já tinha feito alguns filmes, eu já tinha uma trajetória, já tinha ganho, inclusive, alguns prêmios no teatro e no cinema, mas eu não era profissional. Eu não sabia, mas eu não era profissional. Algo faltava. Algo faltava, eu não me sentia completa e de alguma maneira eu não sabia porquê, eu ainda não era uma profissional. Até quando em 1999, fazendo a peça Cacilda, do Zé Celso, que foi uma peça em homenagem à grande atriz, uma das maiores líderes do Brasil, uma das maiores líderes da arte brasileira, Cacilda Becker, meu pai me ligou, aí agora foi a vez dele me ligar e dizer: minha filha, eu não posso mais te sustentar. E agora? Aí que eu entendi o que é ser profissional. Aí que eu percebi que eu ainda não era. Aí que as coisas começaram a mudar. E me chamaram para fazer esse curso, para dar esse curso Caminho das Pedras, exatamente nesse momento. E foi aí que eu senti a necessidade de começar a me organizar. Quando eu entendi a ordem como organismo, como ordem da arte, como uma cultura de paz, é que eu aceitei internamente. E foi nesse período que eu comecei a, então, reorganizar a partir de um princípio de pacificação para poder viver, para poder sobreviver. E nesse momento da minha vida, eu vi que eu tinha que produzir. Eu cheguei nesse ponto. Eu tive um outro sonho. Eu pensei, e agora? Agora eu tenho que fazer alguma coisa. Porque se eu não fizer alguma coisa, se eu ficar esperando um convite, como é que vai ser? Eu não tenho uma identidade própria ainda. E aí foi que eu me apaixonei por uma história. Uma história que foi escrita pela Ana Vitória Vieira Monteiro, que era uma história chamada O Disco Solar. A história dos últimos dias da civilização Inca. Eu me encantei com essa história, porque eu achei que essa história tinha muito a ver conosco. Era uma história que falava do princípio da nação brasileira anterior ao descobrimento. Era uma história que falava das Amazonas, das mulheres incas que saíram do Peru e foram vistas andando a cavalo na floresta amazônica. Era uma história que falava dos astecas, dos maias. Era uma história que me levou a conhecer a história do maior líder brasileiro de todos os tempos, o criador da nação Tupi-Guarani, o que abriu todos os caminhos, o que ensinou a agricultura, o que manteve a união desta nação, que se mantém até hoje, chamado Sumé, o civilizador da nação brasileira. Foi nessa época que eu entrei em contato com essas histórias chamadas pré-colombianas, essas histórias desse povo latino-americano. E isso me trouxe uma nova visão de vida, uma nova possibilidade de ordenação da minha vida, no sentido da organização da nova ordem, da ordem da terra, da ordem da paz. E eu tive que vencer vários obstáculos, várias pedras. A primeira delas foi encontrar esse sonho. A segunda delas foi produzir. Então, a fé, a coragem, a entrega, a produção, as leis de mercado, a organização. Então, faz parte, quer dizer, eu não pensava em nada disso, eu simplesmente fui fazendo. Fui fazendo por automotivação, fui fazendo por paixão.
Fui fazendo simplesmente porque aquilo ia me levando. Mas o fato é que, a partir dessa peça, que nós estreamos e fizemos uma temporada, eu tive que me assumir publicamente. E também a publicidade disso. Quer dizer, eu fui criticada muito tempo, talvez até ainda seja, com certeza sou mesmo, por dar publicidade aos meus atos. Ah, mas ela quer aparecer. Claro, porque o princípio da publicidade é um princípio político, é um princípio de preservação, é o princípio da história, porque se você não escreve, se você não registra, você não tem como estudar futuramente, você não tem como deixar um legado, você não tem como se expor. Então um orador não tem que ter medo de ser criticado, não tem que ter medo, tem que dar o seu recado. Então nesse momento, quando a gente está registrando e quando a gente está falando para outros países, para outras pessoas, a gente já passou essa era, a era da divisão, a era em que uma coisa é o que está dentro, outra coisa é o que está fora. Na passagem do matriarcado para o patriarcado, na mítica divisão do templo de Hécate, Dionísio ficou com a parte de dentro, com o interno, com o que acontece dentro do templo, dentro do teatro, dentro do ser, e Apolo ficou com a exposição, com o lado de fora, com a arte, com o autodomínio. Nessa época, nessa era, é tudo junto. A rede, esse lugar da ética e da política, o lugar da polis, que é um outro lugar que é fundamental, eu acho, como desafio para qualquer ofício pacifista, porque, naturalmente, qualquer ofício pacifista implica público, implica ser público, que é a consideração ao outro, o respeito ao outro e as palavras, porque é um desgaste que existe nas palavras, existe um desgaste nas palavras. E como oradores, essa consciência eu acho fundamental, porque o princípio para o qual nós trabalhamos é o princípio da paz. O princípio da paz o que é? É o princípio da igualdade e do convívio. Porque ele está ligado diretamente como consciência humana à troca, à ética, ao convívio, ao respeito e à rede. E atualmente na era de Aquário a gente está falando também da rede telepática, da rede de pensamentos, da rede das percepções. Eu quero encerrar esse depoimento aqui a vocês, nesse momento de paz sem fronteiras, louvando e essa força que a partir dessa louvação que está presente nesse CD que nós fizemos, para que, através desse caminho de todos nós, que eu chamamos de caminho das pedras, para que nós tragamos com consciência a possibilidade, a oportunidade, a realidade da última pedra do caminho, a qual eu chamo do imponderável, aquela que se apresenta e que não há explicação para ela, apenas a sincronicidade, que já era a sincronicidade, a conduta do tempo que os maias chamavam de sincronário da paz, que é a sorte. Então, para que a nossa sorte esteja sempre sincrônica e presente, vamos dar um sim. Sim, 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 a todas as formas de comunicação, a todos os deuses e deusas, a todos os nomes de arte, sim ao sol, sim à lua, sim às estrelas, sim a tudo que vive, vegetais, minerais, animais, sim a essa casa, sim os que estão aqui presentes, sim os que estão ausentes, sim aos futuros oradores, aos futuros líderes, sim aos que estão nos ouvindo, sim aos que virão, sim aos que nos verão, sim a todas as raças, sim a todos os povos, sim a todos os planetas, sim a humanidade, sim as palavras, sim, sim, porque damos a nossa afirmação maior à Senhora, que é a abertura de todos os caminhos, aquela que dá todos os sims, aquela que abre tudo, que harmoniza, que pacifica, que acalma os corações, que iguala, que transforma o medo, o desafio, a doença, a guerra, a morte, aquela única, a soberana, a chamada por todos e todos os povos, aquela pacificadora, além de todas as fronteiras, de todas as barreiras mundiais, planetárias, estrangeiras, brasileiras, a paz sem fronteiras!